Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar mais um pouco sobre finanças corporativas? Então, hoje a tendência é que a gente fale sobre alguns exercícios de orçamento de capital. Então, hoje, pessoal, a gente vai fazer alguns exercícios do que a gente já viu falar sobre payback, valor presente líquido, taxa interna de retorno simples e modificada e índice de lucratividade. Pessoal, se vocês não viram os vídeos que eu tenho colocado sobre orçamento de capital e análise de investimento de longo prazo, eu vou deixar um link então para todos os vídeos. Se vocês tiverem interesse, cliquem em cada um deles que eu vou colocando aqui a partir do momento que eu for mencionando, e daí retornem para esse vídeo para a gente continuar dando sequência em alguns exercícios sobre as técnicas, ok? Inclusive, se vocês tiverem dúvida, pessoal, não tem problema, coloquem aqui nos comentários o que vocês acharem de dúvida, algum ponto que ficou estranho para vocês, e daí a gente vai conversando melhor sobre eles, certo? Então vamos lá? Primeiro exercício. O primeiro exercício, então, ele diz o seguinte: de acordo com os dados da tabela e considerando o custo de capital de 12% ao ano, calcule o payback descontado, o VPL e o TIR desses dois projetos, sendo que o primeiro e o segundo projetos são mutuamente exclusivos ou excludentes. Qual que é o projeto que fica mais adequado para ser selecionado? Então, é um projeto onde ele tem a intenção de... o primeiro projeto custa R$120 mil, o segundo R$130 mil, e o primeiro vai ter um fluxo de caixa por ano de 30 mil durante 8 anos, e o outro de 25 mil durante os mesmos períodos de 8 anos. Então, nesse caso, pessoal, projetando o fluxo de caixa, você tem para o primeiro projeto, no ano zero, ele vai ter investimento de 120 e o outro de 130. Com um custo de capital de 12%, eu vou trazer esses valores, já que a gente também mencionou sobre a interpretação do valor do dinheiro no tempo. Então a gente tem que trazer esses valores a um valor presente para a gente tomar uma decisão. Então vocês lembram lá, pessoal? Quando a gente fala sobre uma projeção futura, a tomada de decisão sendo tomada hoje, a gente precisa trazer todo esse fluxo de caixa a valor presente a fim de tomar uma decisão. Então sempre vai ser feito isso, porque senão a gente não vai estar considerando o impacto que o dinheiro tem ao longo do tempo. Então, seja qualquer o valor que esteja no custo de capital, a gente precisa considerar para fazer trazer esses valores a valor presente. Então, pessoal, se a gente imaginar, o projeto 1 vai ficar dessa maneira. Então, ele vai ter uma saída de 120 mil e vai ter, então, várias entradas. E para a gente trazer a valor presente, não sei se vocês lembram lá, pessoal, mas a gente faz da seguinte maneira. Então, pessoal, se vocês lembram lá, a gente calcula ou a gente faz o desconto de qualquer um elemento desses aqui com base, por exemplo, no VPL. A gente vai utilizar o somatório do que a gente utiliza dessa parte. Essa parte ela é específica para trazer qualquer valor do nosso fluxo de caixa a valor presente. Então, eu estou descontando um valor do fluxo de caixa a uma determinada taxa no tempo, certo? Então, aqui o que a gente fez? Eu peguei a taxa de 12%, descontei o valor da entrada do projeto 1 de acordo com o tempo e achei então qual que vai ser o valor real atual. Não vai ser 30 mil, vai ser 26.785. Fiz isso para todos os anos, achei então o somatório das minhas entradas já descontadas, descontei o meu valor inicial de 120 mil, eu acho então no final do período que eu vou ter então um VPL de 29.029,19. Depois, o projeto B, desconto todas as minhas entradas num custo de capital de 12%. Então, quando eu desconto o valor do investimento, vai me sobrar, então, um VPL negativo de 5.809,01. O exercício ele está pedindo tanto o VPL quanto o TIR e o payback. O VPL a gente acha fazendo esse simples cálculo, porque é o valor que nos sobra quando a gente faz o valor das saídas mais as entradas, descontadas no caso, né? O payback, então, pessoal, se vocês lembram, aqui o primeiro momento, então a gente vai ter que levar em consideração
qual que é o período, quantos períodos negativos o meu primeiro fluxo, qual que é os períodos que o meu primeiro fluxo fica com saldo negativo. Então, aqui o saldo negativo fica no ano 1, no ano 2, ano 3, ano 4 e ano 5. Entre o ano 5 e o ano 6, a gente tem, então, uma mudança no valor do meu saldo final. O que isso significa? Quer dizer, então, que eu tive o pagamento do meu investimento com todas as minhas entradas entre o ano 5 até o ano 6. Então, foram 5 períodos completos, mais uma fração de meses e dias. Nesse caso, se eu quero saber, então, a diferença desse período para o outro, eu vou fazer a divisão do último saldo negativo pela minha próxima entrada positiva. Essa divisão eu multiplico por 12. Quer dizer, então, que já que eu tenho um período de 12 meses entre um ano e outro, eu vou descobrir com isso quantos meses eu tenho aproximadamente entre um período e outro para zerar o meu VPL. O meu saldo, no caso, né? Então, nesse caso, pessoal, vai ficar 9, uma fração de um mês. Se eu quiser saber, então, qual que é o tempo que fica da fração de um mês, eu vou pegar, então, justamente o que sobrar da divisão que eu acabei de fazer, ou do cálculo que eu acabei de fazer, eu tiro o que resta dos meses, eu tiro 9 meses, o que sobrar depois da vírgula, eu multiplico por 30 dias. Então, nesse caso, vai me sobrar, então, 11 dias aproximadamente. O payback descontado do primeiro projeto é 5 anos, 9 meses e 11 dias. E o projeto 2, pessoal? O projeto 2 tem payback? Pelo que a gente pode ver, se eu não tenho um VPL positivo, então eu também não tenho um valor de payback. Então, nesse caso, ele desconsidera o valor do fluxo de caixa futuro, porque nesse caso eu não tenho um payback e nem no 8º ano eu teria então um retorno do meu investimento. Com relação ao TIR, a TIR, pessoal, a taxa interna de retorno, a gente tem que o primeiro período a gente vai levar em consideração o cálculo da TIR, pessoal, como vocês devem lembrar, então a gente faz com base nessa forma. Então aqui a gente tem quase a mesma coisa que o VPL, o único problema é que a gente está querendo saber justamente qual que é o valor da taxa que a gente precisa achar para descontar isso aqui, descontar o fluxo de caixa, para chegar então em um saldo zerado. Basicamente, então, eu tenho interesse em saber quando que o meu VPL vai ser igual a zero. Que nesse caso, então, pessoal, eu consigo realizar ou pelo Excel ou pela HP12C. Pela HP12C, pessoal, a gente tem que jogar então todos esses valores utilizando as funções de fluxo de caixa. Se vocês não lembram, pessoal, eu vou colocar o link para o vídeo de TIR aqui para vocês, que ele vai ter todas as explicações de como que a gente resolve isso aqui pela HP12C. Mas para quem já está acompanhando e já pegou o jeito da HP, pessoal, então a gente vai jogar as funções, levando em consideração que 130 vai ser o meu CF0, eu vou colocar todos os valores não descontados, vou colocar 25 mil durante 8 períodos, então 25 vai ser o meu CFJ, 8 vai ser o meu N, coloco então o meu interesse em saber qual que vai ser o FIRR, que é igual a mesma coisa do que o TIR. Então, jogando todas essas funções, eu vou achar o valor da minha TIR de 18,62 para o primeiro projeto e 10,71 para o segundo projeto. Dessa maneira, pessoal, eu consigo tomar uma decisão, sendo que esses aqui são projetos exclusivos? O que vocês acham? Basicamente, a minha decisão ela precisa ser pautada tanto pelo VPL quanto pelo TIR. O que, nesse caso, meu VPL vai ser positivo no projeto 1 e a minha TIR vai ser maior do que, do que a minha taxa média de atratividade de 12%. Então, nesse caso, eu vou aceitar o projeto 1, tanto pelo quesito VPL quanto pela TIR. Ok, pessoal? Exercício 2. O exercício 2, então, ele vai ser basicamente uma análise sobre 4 projetos e os seus respectivos fluxos de caixa. Ele quer saber, com uma taxa média de 10%, qual que vai ser a TIR e o VPL para selecionar o melhor projeto. Então, jogando esses valores aqui, pessoal, o VPL, então, eu vou ter que descontar esses valores. Se vocês forem jogar pela HP, pessoal, lembra lá.
Então, vai colocar também nas funções de fluxo de caixa, vocês vão colocar 1.500 CHS, vai ser o meu CF0, coloco todos esses valores sendo CFJ, depois eu vou perguntar a uma taxa de 10%, qual que vai ser o meu FNPV. Quando eu pergunto o meu NPV, eu vou achar esses valores para cada um deles. Ou então, pela função do Excel, eu consigo utilizar a função VPL e depois eu acrescento o meu investimento inicial. Dessa maneira, pessoal, o VPL vai indicar então que o projeto R é o melhor investimento com base no VPL, porque ele vai me trazer um VPL de 796,42. Pessoal, aqui, o que vocês acham? Vendo os vídeos de VPL e os outros indicadores, a gente consegue tomar uma decisão com base no VPL? O que vocês acham? Se vocês já viram os outros vídeos, pessoal, então vocês sabem que o VPL ele não consegue trazer nenhum tipo de comparativo, já que ele traz valores absolutos em investimentos. Então a gente precisa do cálculo da TIR. Nesse caso, quando a gente coloca o valor da TIR, utilizando as mesmas funções de fluxo de caixa da HP12C e pedindo, então, perguntando qual que vai ser o valor da TIR, vocês vão perceber o seguinte. Os primeiros dois projetos, pessoal, a gente não vai conseguir aplicar o valor da TIR, por quê? Em alguns casos, pela Excel, vocês vão conseguir achar o valor da TIR. Pela HP12C, provavelmente vocês vão encontrar um valor um pouco fora do padrão. Então, nesse caso, nenhum deles a gente consegue utilizar o valor da TIR. Por quê? Nesse caso, a gente tem um fluxo não convencional, porque aqui, então, a gente vai ter dois momentos de saída, enquanto a gente tem outros momentos de entrada. E aqui, no exemplo Q, no projeto Q, a gente não tem os dois primeiros, que também indica que não é um fluxo de caixa convencional. Dessa forma, os dois primeiros não possuem a TIR, pelo menos a TIR tradicional, mas possuem o projeto R e o projeto S. Então, dessa maneira, eu encontro a TIR para os dois projetos e descubro, então, que o projeto S possui maior TIR do que os demais. Se eu tiver que tomar uma decisão, pessoal, então, utilizando o valor da TIR de 25,38 para o projeto S, eu consideraria o projeto S mais atraente do que os demais. Ok, pessoal? Então, dessa maneira, a gente começa a interpretar melhor, utilizando tanto a VPL quanto a TIR. Pessoal, esse exemplo aqui, pessoal, por exemplo, pode causar um pouco de intriga ou um pouco de dúvida na cabeça de vocês, justamente porque eu tenho o choque de dois indicadores que, como vocês já viram, eles podem ser individualmente interessantes, mas quando a gente coloca os dois ou mais elementos como contraponto, a gente começa a ter algumas dúvidas sobre que decisão que a gente toma. Então, nesse caso, pessoal, eu vou colocar um exemplo aqui para vocês que justamente vai trazer um ponto onde a gente tem que levar em consideração caso a gente queira tomar alguma decisão importante sobre orçamento de capital. Prestem atenção no seguinte, pessoal. Imaginem dois projetos. Os dois projetos, então, cada um tem valores de investimento diferentes e vão ter retornos diferentes. Aqui, pessoal, se vocês observam a TIR dos dois projetos, o projeto A tem 12,83 e o projeto B tem 14,31. O que eu quero demonstrar aqui para você, pessoal? Vocês, no caso. Observem que existem alguns momentos onde o projeto A vai ser mais interessante do que o projeto B. Como é que a gente encontra isso? Existe uma coisa chamada intersecção de Fisher. Essa intersecção de Fisher, ela vai mostrar para a gente em que momento que tanto esse projeto A quanto esse projeto B, onde eles vão se equiparar. Então, quando eu faço a subtração de um projeto pelo outro, eu estou basicamente querendo igualar os dois e descobrir, então, quando que eles vão se igualar. Nesse caso, quando eu faço um menos o outro, então perceba, 50 menos, ou melhor, 20 menos 50 menos 30. Quando eu faço isso para cada um deles, então eu vou achar um fluxo de caixa, vou achar a TIR e encontro o valor de 11,98. O que esse 11,98 significa, pessoal? Significa se eu fizer o desconto desse meu fluxo de caixa, a taxa de 11,98, ambos vão ter VPL
iguais, tanto o projeto A quanto o projeto B. No exercício abaixo eu vou demonstrar isso com mais cautela, pessoal, mas por enquanto percebam isso. Ambos vão ter o VPL iguais. Por exemplo, digamos que eu faça dessa maneira. Se eu colocar a taxa de 11,98, levando em consideração esse fluxo, deixa eu colocar aqui. Então, dessa maneira, eu acho o valor de 51,018. Se eu faço isso aqui, aqui eu tenho que descontar, então faltou eu descontar isso aqui. Aí. Se eu desconto isso, isso. Então, pessoal, percebam que eu tenho o mesmo VPL para ambos os projetos utilizando essa taxa. Então, os projetos, eles se equiparam no ponto de intersecção de Fisher, que é justamente o ponto que a gente tem levantado aqui. O que isso significa, pessoal? Observem aqui no gráfico. Quando eu coloco o ponto, a TMA, de entre 10 e 12, basicamente, percebam o seguinte. Então, percebam no gráfico aqui, pessoal, olhem o seguinte. Então, basicamente, eu tenho a TIR para zerar o investimento A é de 12,83, ou seja, no projeto A. Cadê o projeto A? Quando o projeto A tiver a taxa de 12,83, que deve ser provavelmente aqui, na verdade é o projeto B, vai ser bem aqui. Então, nesse caso, eu vou zerar o meu VPL aqui. No projeto C, que nesse caso a gente vai interpretar como projeto B, que eu tenho a minha TIR de 14,31, então eu vou deixar essa linha um pouco mais estendida e vou zerar o meu VPL quando a minha taxa for de 14,31. Mas percebam que existe algum momento aqui, pessoal, que o projeto A, nesse caso aqui o projeto B, ele se torna mais atrativo do que o projeto B. Ou o projeto C, nesse caso aqui. Vocês entenderam, né, pessoal? Então, nesse caso, percebam que de 11,98 aqui, tá vendo o Fisher aqui, pessoal? Isso aqui está no ponto de 11,98. Daqui para trás, pessoal, percebam que cada vez que a minha taxa for daqui até qualquer momento próximo à taxa de atratividade de 10%, eu vou então ter o meu VPL melhor para o projeto A. Ou seja, se a minha taxa de atratividade estiver entre 10 e 11,98, o projeto A vai ser mais atrativo do que o projeto B, porque eu vou ter um VPL maior para o projeto A. Daqui para frente do que da intersecção de Fisher, pessoal, o projeto B vai ser mais atrativo. Então, com a taxa de 10%, qual o projeto que vocês acham que é mais vantajoso, visto que eu utilizei uma taxa de 10% nesse exemplo? Se vocês falaram que o projeto A vai ser mais vantajoso, é a resposta. Porque nesse caso, já que eu estou falando que se eu estou utilizando um custo de capital de 10%, nesse caso 10%, o meu VPL vai ser mais significativo do que o projeto B. Então, nesse caso, eu devo aceitar o projeto A ao invés do projeto B. Certo, pessoal? Se vocês ficaram na dúvida, pessoal, acompanhem comigo mais um exercício que a gente, então, vai tentar tirar mais alguns pontos sobre a intersecção de Fisher. Observe o exercício 4, pessoal. Então, eu tenho dois projetos, cada um com investimentos diferentes e entradas diferentes. Em 5 anos, eu quero saber, basicamente, qual que vai ser o melhor projeto com base na TIR. Se eu analiso aqui, pessoal, observe então que eu vou ter a melhor TIR no projeto B com 33,74, certo? Se eu faço o ponto de Fisher ou a intersecção de Fisher, percebam que o ponto onde os valores eles vão ser iguais entre o projeto A e o projeto B vai ser no valor de 24,51. Quando eu observo, então, aqui no gráfico, pessoal, com 24,51, eu vou ter que ambos os projetos vão ser iguais no VPL de 127,469. Mas, então, qual que vai ser, então, o meu melhor investimento? Projeto A ou projeto B? Observem aqui embaixo. De acordo, então, com a minha taxa média de atratividade, ou o meu custo de capital, eu vou escolher o projeto de acordo com o que for mais interessante aqui.
Por exemplo, observe no gráfico, pessoal, essa linha azul é o VPL do projeto A. Então, se a minha taxa média de atratividade for menor que 24,51, qualquer coisa menor daqui, então quando eu puxar para trás, qual VPL vai ser melhor? Projeto A ou projeto B? Então, o projeto A vai ser melhor, porque justamente ele vai estar atrás do 24,51. Então, nesse caso, aceita-se o projeto A ao invés do projeto B. Daqui para frente, pessoal, de 24,51 até o 33,74, onde eu zero o meu VPL, então aqui ó, vai ser para cá, 33,74. Então nesse caso, se a minha taxa média de atratividade for daqui para frente, eu aceito o projeto B. Então eu aceito o projeto B daqui para frente, daqui para trás o projeto A. Deu para entender, pessoal? Se vocês tiverem dúvida, pessoal, sobre como é que a gente analisa investimentos, pela TIR, pelo PPL, e se vocês ficaram em dúvida sobre como é que funciona a intersecção de Fisher, fiquem à vontade para me perguntar, pessoal, coloquem dúvidas aqui embaixo. Se vocês tiverem mais dúvidas e quiserem mais exercícios, eu mostro para vocês em alguns outros vídeos sobre técnicas de análise de orçamento de capital. Certo, pessoal? Então, o vídeo de hoje fica por aqui. Eu agradeço a presença de todos vocês. Então, nos vemos nos próximos vídeos. Um abraço.